Então feche os seus olhinhos e vamos fazer a nossa oração de preparo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade ao nosso meio. Nós iremos ler a Tua palavra hoje. E hoje nós iremos receber uma palavra muito forte da Sua parte. Então nós não queremos distração, nós queremos entender e compreender. Então eu te peço e profetizo que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, eles estejam abertos e atentos para que nós possamos entender e compreender tudo que for lido e tudo que for dito aqui em nome de Jesus. Afasta de nós toda distração. Usa a minha boca como o Senhor desejar. A minha boca é a boca do Senhor. Nos ensina, nos inspira em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 4, versículo que nós iremos ler, versículo 22, 23 e 24, que diz o seguinte: quando a antiga maneira de viver vocês forem ensinados a desistir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Eu acho esse versículo muito forte. Então Paulo ele vem ensinar a igreja de Éfeso sobre como deixar a vida antiga e ter uma nova vida em Cristo. E aí justamente isso que nós temos que aprender e levar como estilo de vida aqui, trazendo também para a nossa realidade. Deixar novos hábitos, aqueles hábitos que a gente sabe que não nos dá bons resultados. Resultado eu vou ter de todo jeito. Agora, os resultados que eu tô tendo, será que são satisfatórios ou são satisfatórios? Então é isso. É eu deixar hábitos que nós possamos deixar para trás, desistir desses hábitos. É desistir mesmo, deixar eles para trás mesmo, porque agora a gente vai ter novos hábitos. E através desses novos hábitos, uma nova vida. Então, a transformação de dentro para fora, ela acontece dessa forma. Vou trazer a analogia da borboleta. Quem que era a borboleta? A borboleta era uma largata. Aí ela entrou no casulo, recebeu parte da sua transformação. Parte não, recebeu transformação. Ela passou por uma metanoia. Quando ela sai borboleta, tem como ela voltar a ser largata novamente? Sim ou não? Não tem como. A borboleta, ela não volta a ser largata. Não tem como ela voltar a ser largata. É essa transformação. Por isso que eu falo da borboleta. Por isso que o nosso grupo se chama Casulo. Por isso que a borboleta, ela faz parte da minha logo. Porque é isso que eu quero transferir para vocês. Que vocês passem por uma metanoia. Uma transformação de dentro para fora, na qual nem se você quiser você consegue voltar ao velho corpo, à velha vida, aos velhos hábitos. E é sobre isso. É sobre isso. E é por isso que eu trago essa pílula para vocês, essa chave, que essa é a chave para você conseguir ter resultado, seja ele qual for. Você precisa de começar com o espiritual. E eu vou bater nessa tecla assim, ó, sempre. Porque não tem outro lugar. Quando eu começo com o meu espiritual, aí eu começo a receber a transformação de dentro para fora. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, olha só. A velha natureza é corrompida por desejos enganosos. Desejos enganosos. Todos os hábitos que a gente tinha antes eram desejos, e esses desejos, eles eram enganosos. Por quê? Porque o que é engano é aquilo que não te traz nenhum benefício, mas você pensa que traz benefício. E na verdade, a única coisa boa desses hábitos é os momentos alegres, eu nem vou dizer felizes, porque a felicidade ela tá
restritamente exclusiva à presença do Espírito Santo na minha concepção. Eu só consigo ter felicidade quando eu tenho a presença dele na minha vida. As outras coisas, tudo é alegria. E a alegria, ela é passageira. Então, a velha natureza, ela é corrompida por desejos enganosos. Então, os nossos desejos lá atrás, daqueles hábitos, eles trazem o quê? Alegria momentânea. E isso é o quê? Engano. Não passa de engano. Vamos imaginar aqui comigo, eu vou dar o exemplo para vocês de uma aluna que eu tenho aqui no estúdio, e ela fala assim para mim: Cássia, meu grande problema é o doce. E ela tem um estabelecimento que vende doce, como se fosse uma padaria, e aí ela fala assim: eu tô vendo a hora de eu não poder nem entrar no meu estabelecimento. Por quê? Porque ela chega lá, tem brigadeiro, enquanto não acaba, ela não quer parar de comer. Então, o que eu chamo disso? Uma natureza enganosa, que traz ali para ela minutos de felicidade, de alegria, né? Minutos de alegria. Só que depois o dano, ele é muito grande. E pior, não só no corpo, mas no emocional. Porque depois que passa aquela parte dela comer, tá achando bom e tá sentindo aquele prazer em comer o brigadeiro, quando passa, prejudicou não só o corpo dela, mas o emocional, porque ela vai ficar se culpando, vai ter remorso e vai falar: eu não precisava disso. Pra que eu fiz isso? E aí ela vai começar a se auto-acusar. Vocês estão vendo o que são esses desejos enganosos? Então, tudo aquilo que é desejo seu, que te traz ali um prazer momentâneo, mas que ele não te traz nenhum benefício, larga ele, abandona ele. Você precisa ser mais forte que isso. Eu não estou dizendo que ela não pode mais nunca na vida comer brigadeiro. Não é sobre ela não poder mais comer brigadeiro. Mas é sobre ela receber essa transformação para ela ter controle de comer quando ela quiser e a quantidade que ela quiser, sendo que o querer dela é de forma controlada. Não, agora depois do almoço deu vontade de comer um docinho, eu vou ali comer um brigadeiro. Vou lá, como um brigadeiro, às vezes como metade de um brigadeiro. Essa é a verdadeira mudança de mentalidade. É quando eu só como o suficiente ali, eu não vou comer mais do que isso, porque mais do que isso eu já estou comendo através do meu emocional. E isso é um perigo. Isso é um perigo total. Em Cristo somos chamados a viver uma nova vida. Com Cristo nós somos chamados a viver uma nova vida, a ter transformação. Só na presença de Deus, só com Jesus, nós conseguimos. Ontem a gente leu uma coisa que eu achei assim muito interessante. A gente leu a passagem que Jesus, ele foi tentado lá no deserto. E gente, é muito interessante, porque assim, tem hora que você lê, eu já li tantas vezes aquele versículo, mas só agora preparando para vocês, e olha para vocês ver que tudo é coisa de Deus, nada é por acaso. Eu sempre falo, nada é por acaso. Preparando para vocês o nosso devocional. E aí eu falei, nossa, grande sacada aqui. E assim veio só para poder confirmar aquilo que eu já sabia. Que quando Jesus fez o jejum, no final do jejum, o diabo veio tentar ele. E ele só resistiu por quê? Porque ele estava com o espiritual forte. Então vocês viram que sacada? Vocês viram que ensinamento? E para mim veio só confirmar aquilo que eu já tinha dentro do meu coração, que era verdade. Eu preciso fortalecer o meu espiritual. Mas todos os dias eu preciso fortalecer o meu espiritual. Porque toda vez que eu escorrego na maionese, toda vez que eu como o que não deveria e além da conta, não é sobre a vontade do corpo, mas é sobre o meu emocional. Entendeu? Então é por isso que eu preciso fortalecer o meu espiritual. Porque se eu fortalecer o meu espiritual, eu consigo ter constância e falar não para as coisas que não me convêm.
Então eu vou bater nessa tecla para vocês todos os dias. Eu preciso fortalecer meu espiritual através da palavra e através do jejum. Através da palavra, eu aprendo como dizer não, porque Jesus rebateu o diabo, foi com o quê? Foi com a palavra. Na verdade, eu te digo que está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, toda vez que ele rebatia algo que o diabo trazia para ele rebatia com a palavra. Está escrito, está escrito. A palavra, ela traz o que para você? Te traz conhecimento. Te traz conhecimento. Aqui dentro você tem tudo, exatamente tudo que você precisa para lidar com a sua vida. Resposta para tudo você tem aqui na palavra. Então eu preciso estudar profundamente a palavra. E o jejum, Cássia, o jejum ele vem justamente para deixar o seu espiritual mais forte do que o seu corpo. Sempre. Porque vamos lá, por que é que eu quero comer um brigadeiro? Isso é um desejo do quê? Do meu corpo. Comer um brigadeiro é um desejo do meu corpo. Agora, comer o brigadeiro além da conta já é o quê? Do meu emocional. Então, vocês estão vendo como que é? Vocês estão conseguindo pegar aí? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo passar para vocês? E é quando fala assim, ó, em Cristo somos chamados a viver uma nova vida. É quando eu entrego mesmo a minha vida para Cristo. Senhor, eu te entrego a minha vida. Toma conta. Toma conta porque assim eu sou muito falha e eu preciso de ajuda. E o Senhor é quem pode me ajudar. Então eu entrego a minha vida ao Senhor e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Em Cristo nós somos chamados a uma nova vida. Isso faz parte da sua transformação de dentro para fora. Esse que é o tratamento que você está tendo dentro do casulo. Metanoia, que você está passando por uma metanoia. Um novo homem é moldado segundo a justiça e santidade de Deus. Um novo homem é moldado segundo a justiça e santidade de Deus. Várias coisas interessantes acontecem quando eu decido que Jesus ele é o meu guia, que a minha vida é dele. Várias coisas interessantes acontecem. E mais uma vez eu volto a dizer, é por merecimento? Não, porque nós não merecemos, mas é pela graça. Nós vivemos pela graça, não somos merecedoras, mas estamos aí. Fazer o que se Jesus me ama? Se Jesus me ama tanto, se Deus me ama desse tanto, eu não vou falar nada, eu vou receber. E vocês perceberam que é de graça, gratuito? De graça. A maioria, presta bem atenção no que eu vou falar, eu vi esses dias para trás, eu vi uma trend na internet de um cara falando assim, para mim poder ter uma vida saudável, ela é de graça, mas para eu ter uma vida dissoluta, é pago. Para eu poder andar com Jesus, é de graça, mas para eu poder fazer a vontade do inimigo, é pago. Aí ele começou a citar várias coisas, eu achei bem interessante. Para mim poder ir para uma boate, eu tenho que entrar na boate, é pago. Para mim poder beber cachaça, é pago. Para mim poder fumar e me drogar, é pago. O cara vai lá no prostíbulo, para ele poder fazer o que tem que fazer lá, é pago. Para mim ler a Bíblia, é de graça. Para mim ir para a igreja, é de graça. Para mim orar, é de graça. Para eu beber água, as aspas, é de graça. Tudo que envolve a presença de Deus, o custo ele é muito pouco. Tudo que envolve aquilo que é desejo do meu corpo e onde o meu corpo ele está mais forte, é pago. E aí no final ele vai e fala assim, aí ele fala, né, que a salvação, ela é de graça. A salvação, ela é justamente isso, de graça. E aí ele fala assim, por que não andar com Jesus, que é de graça e vai me fazer bem, e eu ainda pagar
para poder andar com o diabo. Olha isso. Ele falou de uma forma descontraída, não foi assim exatamente dessas palavras que ele falou, mas ele falou de uma forma tão descontraída, tão engraçada, que você olha o engraçado e você começa a pensar, é reflexivo, isso aí é algo pra gente poder refletir. É algo pra gente poder refletir. Então, com Cristo nós temos uma nova vida, a transformação, nós somos moldados segundo a sua justiça e a santidade de Deus. A transformação exige decisão diária, aí agora que pega, porque aí nós temos o danado do negócio chamado livre-arbítrio. Eu falo que tudo seria mais fácil se nós não precisássemos ter o livre-arbítrio e decidir. E aí, tipo assim, não, é assim que você vai fazer e não tem nada que você possa fazer para mudar isso, porque tem hora que a gente toma uma decisão tão errada. A transformação exige decisão diária, repetir-se do velho, despir-se do velho, vestir o novo. Então, é uma decisão diária, todos os dias eu decido tomar água, trazendo aqui para o que a gente está vivendo, tá? Todos os dias eu tenho que decidir tomar água e superar a minha meta. Todos os dias eu tenho que decidir treinar ou não. Olha pra você ver, é eu que decido. Então eu tenho que vestir da minha responsabilidade e falar aquela frase clichê, mas ela é bem verdade, de que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E muitas das vezes a gente vê muitos adultos vestidos de criança, vestidos da roupa de criança. Não, vamos despir da roupa de criança e vamos vestir da roupa de adulto, porque somos adultas. Temos responsabilidade, uma das responsabilidades que eu tenho é cuidar do templo do Espírito Santo, que sou eu. Eu tenho que cuidar da responsabilidade que eu tenho é de seguir os mandamentos que Deus tem para nós. Seguir aquilo que Deus disse pra gente seguir, porque isso é para quê? Para o nosso bem. Então eu preciso também despir-me do velho todos os dias. É todos os dias. Porque todos os dias o tentador vem tentar eu e você com coisas interessantes, atraentes. Mas toda vez, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Toda vez que uma situação acontecer com você, que você sabe que é uma armadilha, eu vou dar um exemplo para você. Eu esses dias para trás, a gente fez o aniversário da minha filha de 15 anos. E quem aí já preparou esse tipo de evento sabe que a ansiedade come solta na gente, porque é tanta coisa para preparar, toda obrigação assim, tanta responsabilidade de correr atrás disso, correr atrás daquilo, e acaba que assim, no dia em si, ou um dia antes, ou na semana, a gente nem dorme direito, porque a ansiedade bate legal. O medo de dar errado, o medo de comida não dar, o medo de, sabe, um monte de coisa. Natural, todo mundo sente isso. E aí no dia mesmo do aniversário dela, eu tava indo pro salão para poder arrumar meu cabelo. Olha para vocês verem. Nesse dia, a minha sogra fez almoço para nós. Então cedo eu fui, organizei um monte de coisa, e corre atrás disso, e corre atrás daquilo. E aí eu fui almoçar na minha sogra. Fiz uma coisa que eu não costumo fazer, comer 2 vezes. A comida da minha sogra é uma delícia. Mas em todo o tempo que eu comi na casa dela, eu nunca fui de comer 2 vezes. Assim, de encher o prato, comeu, vou lá e encho o prato de novo. Eu nunca fiz isso, assim. Já fiz, mas foram muito antigamente, coisa muito esporádica. Atualmente eu não faço isso. E nesse dia, eu fiz isso. Comi 2 vezes. E posso falar pra vocês, foi de forma inconsciente, eu não percebi isso. Só que eu aprendi a sempre escutar meu corpo. Eu sempre aprendi que toda vez que eu estiver sentindo algo,
Eu sempre que eu tiver com vontade de fazer algo, eu sempre vou me fazer perguntas para saber se aquilo que eu tô com vontade de fazer realmente é algo bom. E aí, beleza, e eu almocei, com prazo de mais ou menos 1h30 depois, quase 2 horas, eu já tava indo pro salão arrumar meu cabelo. Só que nessa hora eu deixei a minha filha no lugar para arrumar ela e fui pro outro salão arrumar meu cabelo. Aí, no caminho, a minha cabeça só pensava assim: eu vou passar no mercado e comprar uma pipoca. Olha pra vocês verem o nível. Vou passar no mercado e comprar uma pipoca. Sabe aquela vontade infinita de querer mastigar alguma coisa? E não era qualquer coisa, eu queria algo assim, tipo uma pipoca. Sabe essas pipoca micos? Eu queria dessa. E eu o tempo todo. Aí eu peguei e me deu um start. Falei, gente, mas peraí. Eu almocei, não tem nem 3 horas de prazo. Eu comi 2 vezes. Isso não é fome, isso é ansiedade. Quando eu identifiquei que isso era uma ansiedade, eu passei na porta de uns 3 mercados e passei direto. Só que quando eu cheguei lá no salão, eu não sabia onde que era, né? Aí eu cheguei lá, o danado do salão era de frente de 2 padarias. E aí começou aquele frenesi na minha cabeça. Ah, só um salgadinho. Ah, só um salgadinho. E eu resistindo, eu falei, isso não é fome, isso é da ansiedade. Aí eu cheguei lá dentro, pedi ela um copo d'água, bebi um copo cheião d'água, fiz o que eu tinha que fazer e fui para outro lugar fazer minha maquiagem. Cheguei lá, continuei com esse negócio na cabeça, gente, eu preciso, e na minha cabeça, gente, isso é uma vontade muito forte. Por isso que vocês precisam sempre escutar o corpo de vocês. Teve esses desejos, começa a fazer pergunta para você. Por que eu tô sentindo isso? Eu tô com fome? Não tô com fome, porque eu comi agora e não faz sentido. Não tô com fome. Então, peraí, isso é o quê? Ansiedade? É, aí é muito forte. Só que só de você saber identificar que isso é uma ansiedade, isso já ajuda você a bastante a conseguir segurar a onda. Porque em outros momentos lá atrás eu teria passado no mercado, tinha comprado a pipoca e tinha ido pro salão. Enquanto arrumava o cabelo, eu tava aqui na pipoca. E aí eu cheguei lá na menina da maquiagem, falei pra ela, falei, Camila, eu tô desse jeito e assim, assado. Aí ela falou assim, eu acho que você tá ansiosa, por causa eu falei assim, não, eu acho não, eu tenho certeza, mas eu não vou comer nada. Aí olha só pra vocês verem, ela falou assim, eu vou fazer um cafezinho pra você, aquele café tal. Aí ela fez um cafezinho lá pra mim, bebi o café, passou aquela agonia, sabe? Fez um cafezinho, passou. Então aprenda a escutar o corpo de vocês. Porque não é porque vocês estão aqui aprendendo tudo isso que vocês vão ser, como eu posso dizer, vão ser livres de estar sentindo esse sentimento. Não, você vai sentir todo dia. Por isso que aqui fala assim, ó, a nossa decisão ela é diária. Diária, nós precisamos de dizer não para esses sentimentos e vestir o novo. Vestir o novo. Não, eu tô vestida do novo. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então pega isso para vocês. Toda vez que você sentir esse tipo de desejo, não é normal você ficar sentindo vontade de comer pipoca, não. Micos, esses trem, não é normal, não. Não é. Então, toda vez que você sentir essa vontade, começa a se fazer pergunta. Eu tô com fome? Bebe água. Às vezes põe um tridente na boca para dar uma disfarçada, mas usa de várias estratégias para você não cair. Para você não cair nessa cilada. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele nos dá autocontrole. Autocontrole. Ele nos faz refletir. Ele nos faz ter mansidão, respirar fundo e ter esse autocontrole de dizer, peraí, isso é bom? Será que isso é legal para mim? E você vai e analisa. Identifique um hábito antigo que você precisa abandonar e ore por isso. Na verdade, vou fazer melhor.
Eu sei que às vezes não é só um, às vezes é mais de um. Eu vou passar uma tarefa para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de papel e vai escrever todos os hábitos que vocês têm, que vocês sabem que não é bom para você, que não faz sentido para você, pela essa nova vida que você está começando a entrar nela agora. Porque é uma nova vida. Quando vocês saírem do casulo, gente, não tem como mais voltar. Então é uma nova vida, prepara isso, pega uma folha de papel e anota. Esse hábito é ruim, esse é péssimo, esse não é tão bom, não é tão ruim, mas mesmo assim eu vou botar ele aqui na lista e coloque. O que você vai fazer depois que você anotou tudo? Bota a sua mãozinha em cima do papel e faz uma oração a Deus. É a sua oração. E fala para Deus, fala de todo o seu coração: Senhor, isso aqui não é bom para mim. E eu não quero mais sentir desejo de ter isso aqui na minha vida, de comer isso, de fazer aquilo outro. Agora eu quero que vocês entendam que não é sobre você nunca mais na vida fazer isso, mas é sobre você ter autocontrole de fazer quando você quiser e da quantidade certa. Vocês estão pegando aí o que eu tô querendo dizer pra vocês? É sobre você ter esse autocontrole. Então você vai falar pra Deus, fala: Senhor, eu quero ser liberta disso aqui. Eu quero ser liberta e não diz só eu quero, fala assim: e serei, já profetiza, e serei. E na Bíblia fala assim, ó: tudo que pedis em meu nome, eu te farei. Tudo que pedis em meu nome, eu farei. Em nome de quem? De Jesus. Então, ó, eu consigo, eu serei liberta, eu estou, já fala estou, fala no presente, fala eu estou liberta desses hábitos ruins em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Depois você pega e queima esse papel. Foi embora. Confia que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra em você. Isso é muito forte. Essa é a tarefa que eu tenho para você. E a música de hoje, ela é uma música bem bacana. O nome dela é Nova Criatura. Eu vou mandar para vocês lá. Ouça essa canção. Entenda a letra. Lembra do que eu falei para vocês? Nós precisamos entender a letra. É uma mensagem aqui, ó. E quando comemos algo que gostamos, e nós são liberadas os neurotransmissores, dopamina do prazer, que é o hormônio do prazer, e serotonina da felicidade. Então, nosso cérebro quer evitar a dor, poupar energia e ter momentos satisfatórios como a zona de conforto. Por isso que para novos hábitos é necessário ter constância e determinação para criarmos um novo hábito eficaz. Não deixar nosso cérebro autossabotar e viver refém das nossas emoções. Pronto, falou tudo. É sobre isso. E é por isso que eu falo para vocês, tem muito tempo que eu não treino, quando eu começo a treinar, o que acontece? Primeira coisa, as dores. Aí, às vezes, durante o treino eu sinto o quê? Náusea, vontade de desmaiar. Tudo isso é o seu cérebro falando para você: para, que nós vai morrer. Eu não quero que você faça isso não, tava bom do jeito que tava. Porque realmente o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele quer ficar quietinho na dele. E é o autossabotador. É isso que a Esther colocou aqui. E o que ele quer sempre? Comer doce. Por que ele quer comer doce quando você tá chateada, quando você tá ansiosa? Porque ele libera justamente esses hormônios da dopamina e serotonina, que são os hormônios do prazer, que te traz essa felicidade. Sabe quando você come um trem gostoso, você chega e fala assim, esse prazer que o seu cérebro ele quer a todo momento. Só que nós sabemos que não é assim que funciona. Nós não temos que viver só do prazer. Ninguém treina fazendo assim, ó. Quem é que treina fazendo isso? Não. Só que nós sabemos que o treino, ele nos traz saúde. Ele é bom para nós. Então, falou tudo. Vamos fazer a nossa oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa revelação que o Senhor trouxe para nós. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova todos os dias.
Eu coloco na tua presença as nossas vidas. Nós somos falhos e nós sabemos que muitas das vezes nós precisamos muito, mas muito da tua presença, Pai, para a gente falar não para as tentações. Mas que o Senhor possa nos dar direcionamento, que possamos ter sabedoria para poder identificar quando um sentimento ele não é bom para nós. Para que nós possamos identificar quando o inimigo ele joga armadilhas para que nós possamos cair nessa armadilha. Mas nós não iremos cair. Nesse momento agora, eu declaro que todos os planos do inimigo contra a nossa vida serão falidos. Em nome de Jesus. Porque a tua presença é viva dentro de cada uma de nós. Nos ajude, Pai, quando a gente der vontade de comer as emoções. Nos ajude, Pai, quando a gente querer fazer coisas que não é adequado para o nosso momento. E que nós possamos, de verdade, de corpo e alma, deixar a velha vida, os hábitos ruins, os hábitos velhos, eles possam sair da nossa vida. E que nunca mais a gente tenha mais desejo de fazer aquilo que a gente fazia. Mas que nós possamos ter sede todos os dias, de ter uma vida renovada na tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui para nos ajudar nisso. Obrigada, Jesus. Abençoe o nosso dia de hoje, seja um dia produtivo, abençoado, tudo que a gente for fazer, que nós tenhamos 100% de sucesso e principal, que nós possamos sentir a tua presença a todo segundo, que é a tua presença que nos traz a paz, a alegria, que excede todo o entendimento. Abençoa a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.